Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido vier a morrer, se seu marido vier a falecer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha a se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, vós também vos tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasses a ser de outro, do que foi ressuscitado entre os mortos, a fim de que dessemos fruto para Deus. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram para a lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém. Assim seja. A carta de Paulo que escreve à igreja em Roma trata muito dessa lei e da graça que nos tira dessa lei a qual nós estamos falando aqui hoje. E essa lei é a lei da carne, a lei da natureza pecaminosa, a lei da natureza adâmica, operada pelo primeiro homem e pela primeira mulher, em Gênesis capítulo 3. Essa lei impede e vai contra os princípios espirituais, cristocêntricos e bíblicos. Ou seja, nos acorrenta, nos puxa, nos chuta, nos quebranta, nos joga, nos amassa para baixo. Mas enquanto a lei do pecado nos amassa, nos quebranta, nos puxa, nos empurra para baixo, a graça, por meio de Cristo Jesus, nos leva para perto dele e nos faz dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele começa o capítulo 7 dizendo: vocês sabem da lei, vocês conhecem a lei. Essa lei que Paulo está querendo dizer aqui é a lei terrenal, a lei dada pelas pessoas. E uma das ilustrações, ou a ilustração que ele mostra aqui sobre essa lei, é a ilustração do casamento, a metáfora do casamento, o exemplo do casamento. Ele começa a dizer no verso de número 2, porque a mulher que tem seu marido está ligada pela lei. E por que ele fala da lei dada pelos homens, ou também a lei moral? Porque ele dá a ilustração, ele ilustra, ele mostra, ele explica a lei do casamento, a lei moral.
para aplicar a graça revelada por Cristo. Porque a igreja de Roma entendia as leis morais. A igreja de Roma sabia pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ele está livre, ela está livre da lei do marido. Verso de número 3. Então assim, enquanto seu marido vier, se ela se casar, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas, se seu marido vier a morrer, essa mulher está livre da lei, assim não será adúltera, mesmo que ela venha a se casar. Não há espírito, não há poder de Deus. É por isso que tem gente, quando a gente convida para ir para o culto, não vai, diz que eu vou amanhã, aí a gente convida amanhã, eu vou depois da manhã, aí a gente convida depois da manhã, eu vou no outro dia. O que é isso? Casados com a carne. É por isso que quando a gente faz o apelo para as pessoas aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a pessoa diz: quando eu melhorar, eu vou lá e aceito Jesus. Mas você não restaura. Então uma pessoa que faz isso, eu vou quando eu estiver melhor. O que é isso? Casados com a carne. É por isso que quando a gente faz o apelo a essas pessoas a irem para Jesus, se reconciliarem, se arrependerem dos seus caminhos com a carne, se essa carne, se esse marido atual vier a falecer, então se ele, através do aparelho de televisão, ou seja lá qual for, se você não se deixar, se você não deixar o Espírito matar a sua carne, você nunca conseguirá ser liberto. A escolha é sua. É por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, para que ninguém amasse a Ele forçado. Por isso existe o livre-arbítrio. A decisão de ser Deus quer te transformar, Jesus quer te renovar, mas a decisão é sua. Queira ser transformado por Ele, queira ser restaurado por Ele, queira ser avivado por Ele, queira ser transformado pela graça que há em Cristo. Se não querer, não vai ser transformado, vai continuar na prática do pecado, vai continuar no erro, vai continuar na transgressão. Porque a carne sempre nos leva a pecar, a carne sempre nos leva a errar, a carne sempre nos leva a falhar, a carne sempre nos leva a retroceder. E é o Espírito quem nos faz avançar, é o Espírito que nos faz ser transformado, é o Espírito que nos faz ser restaurados, renovados pela graça. Mas se você não tomar uma decisão, Ele não vai te forçar, porque a palavra de Deus vai nos dizer que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, a partir do momento em que você ouve a palavra de Deus, você passa a crer na palavra de Deus como infalível. E a partir do momento em que você passa a crer na palavra de Deus, você decide ser transformado. Vai lá, aceita Jesus e deixa o Espírito operar na sua vida. E deixa o Espírito te transformar. Mas enquanto você não deixa, a carne vai continuar te seduzindo. Enquanto você não deixa, a carne vai continuar te quebrando. Enquanto você não deixa, a carne vai continuar te puxando para baixo, te amassando para baixo. Porque é a nossa natureza pecar. É a nossa natureza falhar, é a nossa natureza retroceder. Por que você acha que nós pregamos
Acha que a ousadia veio de nós? Não, a ousadia é do Espírito Santo. Aleluia. Por que será que a gente evangeliza? Por que nós evangelizamos? A decisão veio de nós, mas a ousadia, a coragem vem do Espírito Santo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas nos deu um espírito de ousadia. A lei prende-nos para baixo, e o Espírito quer nos arrancar da lei. Eu vou melhorar aqui para você se encontrar na mensagem, porque a carta aos Romanos é praticamente você, é praticamente eu, é praticamente nós. Vivíamos no lamaçal do pecado, aí veio a graça operada por Cristo há mais de 2000 anos atrás, morreu a sua morte, sofreu aquilo que você não conseguiria sofrer, pagou o seu preço, pagou o seu dote, para que hoje, pela graça, se você quiser, você possa obter a vida e vida com abundância. Então ele ilustra o casamento, ele mostra o casamento, ele explica o casamento. A mulher não pode se casar a outro marido, mesmo que ela venha se divorciar com seu atual, mesmo que ela venha sair desse seu atual, ela já está casada, até que a morte os separa, até que a morte os separe. Do mesmo modo, nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós nascemos com a natureza adâmica, e só podemos ser restaurados se quisermos pelo poder do Espírito Santo. A lei da carne nos impede de buscar, a lei da carne te impede de buscar, a lei da carne te impede de voltar para Jesus, a lei da carne te impede a vir para Jesus, a lei da carne te impede de buscar, te impede de clamar, te impede de reconciliar-se, te impede de voltar para Jesus. O Espírito não desiste de você, ele ainda te chama, vem, ele ainda te chama, eu tenho mais para você, eu quero te restaurar, deixe eu te restaurar, eu quero te transformar, deixe eu te transformar, eu quero te avivar, deixe que eu te avive. Enquanto você não deixa, o pecado ainda vai continuar te acorrentando. Enquanto você não deixa, a carne vai continuar te acorrentando. Enquanto você não deixa, o pecado ainda vai continuar te acorrentando. Mas a partir do momento em que você deixa o Espírito te conduzir, o Espírito te renovar, o Espírito te avivar, essa carne que é o seu suposto marido atual passa a morrer, e você passe a querer ir para perto de Cristo. E enfim, dizer o que Paulo vai falar para nós em Romanos 8, Romanos 7, aqui: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço.